Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas, Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. A nossa videoaula de hoje então é calcule o valor das expressões. Então aqui nós temos duas expressões, veja, 1 sobre 5 mais 4 sobre 3 vezes 1 sobre 5. E aqui nós temos 3 sobre 5 ao quadrado mais 2 sobre 5 vezes 1 sobre 3. Tudo bem? Então vamos lá à resolução das nossas questões de hoje, veja. Quando nós temos concorrendo adição com a multiplicação, veja, essa fração aqui, 1 sobre 5, ela está sendo somada a essa fração aqui, ó, 4 sobre 3. Por outro lado, a fração 4 sobre 3 está sendo multiplicada, veja, com a fração 1 sobre 5. Então, quando a soma estiver concorrendo com a multiplicação, nós vamos sempre escolher qual operação fazer primeiro? A multiplicação, tudo bem? Então veja, nós precisamos primeiro então multiplicar o 4 sobre 3 com a fração 1 sobre 5, tudo bem? Para isso eu vou conservar aqui o 1 sobre 5, mais... Por que eu vou colocar mais aqui? Ficou grande essa imagem, né? Por que eu vou colocar mais aqui, veja? Porque essa fração aqui, ó, veja, essa fração aqui, 4 sobre 3, ela é positiva, tudo bem? Essa fração 1 sobre 5, o sinal dela é positivo, não está aqui na frente, porque se estivesse aqui na frente, teria que ter parênteses, tudo bem? Mas essa aqui também é positiva, então quando eu multiplico dois números que têm o mesmo sinal, o resultado é positivo, tudo bem? Então veja, 4 sobre 3 vezes 1 sobre 5. Na multiplicação, veja, de frações, quando eu tenho a fração, por exemplo, A sobre B, vezes a fração C sobre D, o que a regra diz? Multiplicação de fração é a coisa mais simples que tem. Por quê? É só multiplicar os numeradores e multiplicar também os denominadores. Então ficaria A vezes C, é A vezes C. B vezes D, é B vezes D. Tudo bem? Então significa que aqui nós vamos fazer, veja, 4 vezes 1 vai me dar 4. 3 vezes 5 vai me dar 15. Tudo bem? Agora veja, nós temos o que aqui? Nós temos a adição de duas frações, tudo bem? Para fazer a adição de duas frações, o que a regra me diz? Que as frações, elas precisam ter o mesmo denominador. Então veja, se eu tenho 2 sobre 3 mais 5 sobre 3, veja, quando elas têm o mesmo denominador, ou seja, quando esse carinha de baixo aqui é o mesmo nas duas frações, eu conservo o número que está embaixo e eu somo só quem está em cima. 2 mais 5, 7. Só que quando eu olho para cá, o que eu vejo? Que nessa aqui o denominador é 5 e nessa aqui o denominador é 15. Ou seja, eu não posso seguir essa regra. Então você me pergunta, Daniel, quantos denominadores são diferentes? O que eu preciso fazer? Bem, se a regra me diz que eu só posso somar as frações quando elas têm o mesmo denominador, o que nós precisamos fazer é utilizar uma estratégia para que essas duas frações fiquem com o mesmo denominador. Tudo bem? A regra nos diz para fatorarmos os denominadores, ou seja, calcularmos o MMC desses denominadores. O MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Então vamos lá. Veja, os números não são pares, então eles não dividem por 2. Tudo bem? Aí vem, se não divide por 2, será que divide por 3? Olha, 5 não divide, mas o 15 divide. Como é que eu faço para saber que o 15 divide? É só somar, ó. 1 mais 5, 6. 6 divide por 3, então o 15 também divide. Então vamos fazer por 3. Veja, o 5 ele não divide por 3, então eu conservo ele. Só baixa para cá, tudo bem? 15 dividido por 3 vai me dar 5. Tudo bem? E agora veja. Os dois são 5, então só divide por 5. É um número primo, não é isso? Então veja, 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 também dá 1. Agora nós vamos pegar esses resultados e multiplicar eles. Veja, 3 vezes 5, 15. Então 15 é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 15, ou seja, é o MMC, tudo bem? Então o que nós vamos fazer? Veja, nós vamos colocar o MMC. Eu nem vou fazer assim para ficar bem bonitinho para vocês entenderem. Veja. Aqui embaixo vai ficar 15 para as duas frações, tudo bem? Por quê? O MMC de 3 e 5 é 15. Então,
eu substituo os dois denominadores por 15. Aí você vai me dizer, Daniel, mas isso não vai mudar o valor das frações? Não vai. Por quê? Porque eu vou pegar esse 15 e eu vou dividir pelo denominador e vou multiplicar pelo numerador. Tudo bem? Ou seja, eu divido pelo cara de baixo e eu multiplico pelo cara de cima. Tudo bem? Então vamos lá, veja, vai ficar assim. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 1 é 3. Tudo bem? Agora veja, 15, mesma coisa, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 15 vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Então veja, essa fração aqui que nós transformamos, veja, antes era 1/5, agora é 3 sobre 15. Se eu dividir 3 por 15, eu vou encontrar o mesmo valor que eu encontraria se eu dividisse 1 por 5. Essas frações são equivalentes. Tudo bem? Veja que essa aqui não sofreu alteração nenhuma. Bem, agora que as duas frações têm o mesmo denominador, aí nós podemos seguir a regra, que é conservar a base, conservar os denominadores, que são o mesmo, e somar os numeradores. 3 mais 4, 7. O 7 é primo, ele não divide, então não dá para simplificar. Então, essa fração 7 sobre 15 é o resultado da nossa expressão aqui. Tudo bem? Vamos para a nossa segunda questão aqui, tudo bem? Não me abandona, continua assistindo, se inscreve no canal para ficar sempre sabendo das novidades, tudo bem? Vamos lá, então veja. Aqui eu tenho, veja, potência, aqui eu tenho potenciação, depois eu tenho uma adição e uma multiplicação. Você vai dizer, Daniel, mas você disse que quando tiver adição e multiplicação, faz primeiro a multiplicação. Foi. Só que, veja, a multiplicação ela vem na frente da adição, tudo bem? Só que a potenciação ela vem na frente da multiplicação, tudo bem? Então, toda vez que nós tivermos soma, multiplicação e potência, nós vamos fazer primeiro a potência, tudo bem? Então, primeiro vai ser essa aqui, tudo bem? Então, veja, já que a primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver a potência, então vamos resolver a potência, veja. Agora veja aqui, eu tenho 3 sobre 5 elevado ao quadrado. Você deve lembrar que se você tem uma fração, por exemplo, a sobre b elevado a m, esse expoente ele vale para os dois, ou seja, eu posso dizer que isso é a elevado a m sobre b elevado a m. Ou seja, o expoente, quando eu tenho uma potência de um quociente, ou seja, uma potência de uma fração, o expoente ele serve tanto para o numerador quanto para o denominador. Toda vez que tiver assim, entre parênteses, tudo bem? Significa, então, Daniel, que esse 2 ele vale tanto por 3 quanto vale por 5? Exatamente. Ou seja, nós vamos ter que escrever 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. E aí eu não preciso mais colocar o parênteses. Tudo bem? Agora veja, você vai perguntar, Daniel, eu já posso fazer a multiplicação entre esses dois termos, já que eles não têm nada a ver com esse? Claro que pode. Agora sim, agora que nós fizemos a potenciação, nós podemos fazer a multiplicação. Mas vamos primeiro terminar de solucionar essa potenciação, para a gente não confundir as coisas, tudo bem? Então vamos colocar aqui 2 sobre 5 vezes 1 sobre 3. Tudo bem? Ok. Agora veja, eu pergunto para você, quanto é 3 ao quadrado? Bem, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Tudo bem? Então é 9. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Então é 25. Mais 2 sobre 5 vezes 1 sobre 3. Ok? Vamos continuar aqui embaixo para não misturar com os dados que nós colocamos aqui no lado. Tudo bem? Então vejam. Agora nós temos 9 sobre 25 e temos mais 2 sobre 5 vezes 1/3. Veja que agora eu tenho uma soma e uma multiplicação, então nós vamos fazer primeiro a multiplicação. Então eu vou conservar aqui o 9 sobre 25. Veja, o 2 sobre 5 é positivo, e o 1 sobre 3 também é positivo. É porque quando é mais, não precisa colocar o sinal, tudo bem? Todo mundo já sabe que ele está escondidinho aqui na frente, tá bom? Então quando eu multiplico dois números que têm o mesmo sinal, o resultado é positivo. Então eu já vou colocar o mais aqui, tudo bem?
Agora veja, na multiplicação, como eu disse antes, é a regrinha mais fácil de todas. É só multiplicar os caras de baixo e os caras de cima. Ou seja, multiplica os denominadores e multiplica os numeradores. Tudo bem? Então vamos lá. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 1, 2. Agora, lembra do que eu disse da agora. Eu só posso somar duas frações se elas tiverem o mesmo denominador. Veja, agora que nós temos uma soma entre duas frações, nós olhamos para cá e veja, essa aqui o denominador é 25. Essa aqui o denominador é 15. A regra me diz que eu só posso somar duas frações se elas tiverem o quê? O mesmo denominador. Então nós precisamos fazer o quê? Exatamente, tirar o MMC entre 25 e 15. Tudo bem? Para poder igualarmos as duas frações, o denominador das duas frações. Tudo bem? Veja, os dois são ímpares. 25 é ímpar, o 15 é ímpar, então não divide por 2. Veja, 1 mais 5 é 6, então divide por 3. Então vamos tentar por 3. 25 a gente sabe que não divide, eu vou conservar. 15 dividido por 3 vai me dar 5. Tudo bem? Agora veja, dá por 5, veja. 25 por 5 vai dar 5. 5 por 5 vai me dar 1. 5 por 5 vai dar 1 e o 1 baixa aqui. Vamos lá. Agora veja, vamos multiplicar todo mundo, veja. Ó, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 5 é 75, tudo bem? Se fizer de baixo para cima é mais fácil, veja. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 25 é 75. Então 75 é o MMC entre 25 e 15. Tudo bem? Veja, nós vamos dividir pelo cara de baixo, multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. É a regra, tudo bem? Veja, 75 dividido por 25 vai dar 3. E vamos multiplicar 3 vezes 9, que vai me dar quanto? 27. De novo, vamos lá, divide pelo de baixo. E multiplica pelo de cima. Veja, 75 dividido por 15 vai dar 5. 5 vezes 2 vai me dar 10. Vamos lá. Agora veja, as duas frações têm o mesmo denominador, que é quanto? 75. É só somar os numeradores, vai. 27 mais 10, 37. Tudo bem? Veja, o 37 ele é um número primo. Não dá para dividir, então eu não consigo simplificar mais essa expressão. Então o resultado da nossa expressão aqui é 37 sobre 75. Espero que tenha ficado claro, que você tenha tirado suas dúvidas. Se essa questão trouxe um pouquinho de luz onde havia trevas, se clareou suas ideias, se tirou suas dúvidas, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.